coisa, tá? Como que funciona mais ou menos para você se formar, um pouco sobre os campi, tá? Hoje a gente tem 2, existem projetos para aumentar, né? Vamos contar um pouquinho de como funciona, as novidades. Lembrando que essa palestra fica gravada, então se você quiser depois assistir de novo, pode ficar à vontade, usar e abusar, beleza? Então, gosto sempre de começar falando sobre um pouquinho de história, né? No ano de 2004, o Ministério da Educação encaminhou ao Congresso esse projeto de lei que criava a Fundação Universidade Federal do ABC. Não é o FABC, é Fundação Universidade Federal do ABC. Olha que legal. Diferente, né? E ela foi sancionada, na verdade, só em 2005 e a gente começou as obras lá em julho de 2005. Então, fazendo uma conta rápida, a gente é debutante. Temos 17 aninhos, né? Somos muito jovens, por incrível que pareça, né? Estamos há pouquíssimo tempo aí na batalha, na luta, e já crescemos tanto. Vocês vão ver aí um pouquinho durante toda essa história, né? O primeiro campus ele foi sediado em Santo André, tá? É um campus mais direcionado à ciência e tecnologia da parte de exatas e menos para humanas, ou seja, você vai ter diversos laboratórios de pesquisa que foram sendo construídos aos poucos. Isso que é interessante, né? Não foi um negócio que construiu para depois abrir. Tem relatos do pessoal que entrou na primeira turma, que foi em 2006, que eles tinham aula no meio das obras. Na sala pronta, do lado não estava pronta, no meio da obra. A obra acontecendo e os caras tendo aula, sabe? Muito, muito interessante, né? Claro que não devia ser uma situação muito boa, mas pelo menos é interessante, né? Eles já começaram assim, logo de cara, assim, com 2 pés no peito, a fazer, né, a educação, a formar aí os nossos egressos, tá? E o que é interessante de começar a falar, né, antes da gente ir realmente para os cursos, é que a UFABC ela é preocupada com alguns pilares, mas o principal é a ciência, tecnologia e sociedade. Como assim ciência, tecnologia e sociedade? A gente não está preocupado somente em fazer ciência pela ciência, construir conhecimento pelo conhecimento, formação para mercado de trabalho. A gente precisa devolver para a sociedade do grande ABC algo como um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? Na UFABC a gente tem políticas afirmativas, a gente tem cursinho popular, a gente tem a biblioteca, que é como se fosse uma biblioteca municipal com todo o acervo gigantesco que a gente tem lá, sabe? E vocês todos podem ir lá fazer uso. O campus é aberto, você pode entrar, né? Ultimamente, eu só acho que prática esportiva não tá podendo gente de fora, tá? Mas, de qualquer forma, em horários específicos, eu acho que até prática esportiva você podia ir lá praticar, tá? É super interessante. Juntava uma rapaziada, ia jogar bola de sábado, era super legal, tá? Então, é uma universidade, como foi a primeira federal aqui dessa área do Grande ABC, né? Que está muito preocupada desde sempre com isso, de trazer para a população do Grande ABC esse projeto de extensão de ciência, de tecnologia e de sociedade. Então, muitas vezes, se você encontrar uma pessoa que fez ou está tentando entrar na UFABC, ela já teve contato com esses projetos de extensão, como, por exemplo, o cursinho popular, a gente chama de escola preparatória da UFABC. Já dei aula lá, é super legal, a gente tenta ajudar de todas as maneiras possíveis o pessoal de baixa renda passar na universidade, né? Principalmente no Enem, visto que aqui a gente entra pelo Enem, né? E, enfim, já vi projetos tecnológicos que a gente leva para a escola pública, observatórios, enfim, a gente tem N situações ali dentro que são boas para a gente devolver para a população do Grande ABC, tá? Lembrando que essa criticazinha que a gente tem a nosso estado, o estado de São Paulo é o estado mais populoso e mais rico do Brasil, e só tem 4 universidades públicas. 4 não, 5 universidades públicas. A UFSCar, a USP, Unicamp e Unesp, e a UFABC e a Unifesp, são 6, desculpa, são 6. A gente tinha o Instituto Federal, o Instituto Federal está perigando de fechar aí, acho que nem está aceitando mais alunos, só está formando quem está lá. Precisa ver isso daí direito, não lembro agora, mas... Enfim, é um número muito baixo de instituições públicas, né, para um estado tão grande quanto o nosso. Então, ter algo assim perto da gente aqui é maravilhoso. É assim,
Suprassumo. É algo de se aproveitar. Claro que a gente não tem aqueles cursos mais regulares, como direito, medicina, essas coisas a gente ainda não tem. Acredito que no futuro próximo a gente chegue a ter. Mas, por enquanto, a gente está ainda, como eu falei, com 17 aninhos, né? Não dá nem para dirigir, não é mesmo? Então, para a gente não ter mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho sobre como que funciona, né? Como que a pessoa sai da UFABC. O que é o egresso, né? A pessoa que está saindo, formado. Qual que é o objetivo geral da nossa instituição? A instituição toda se baseia nessa primeira palavrinha aqui, tá? Tá vendo essa primeira palavrinha? Interdisciplinaridade. O que significa interdisciplinaridade? É um conceito bem difícil, às vezes, de você ganhar. Porque não significa ter muita disciplina, certo? Não significa que você tem que ter uma química, uma física, um português, Não. Significa que todas as disciplinas, tudo aquilo que você for estudar, faz isso aqui, ó, se conversa. Ou seja, o cara que se forma engenheiro, ele teve contato pelo menos alguma vez com algum tipo de pesquisa que vai ajudar na carreira dele de biologia. Nossa, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Aí é que tá. O profissional do futuro, e principalmente o profissional formado no exterior, é todo formado por interdisciplinaridade. Então o ponto é o seguinte: quando você vai realmente entrar na UFABC, você não entra no seu curso direto. Quero fazer engenharia. Você não vai entrar em engenharia. Você vai entrar num bacharelado interdisciplinar ou numa licenciatura interdisciplinar. Vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, mas só para já dar uma pincelada. E o que é mais legal de tudo, a gente tem a segunda palavrinha, que é a tal da flexibilidade. Se você quiser terminar a faculdade em 3 anos, você termina. Tá? Você tem que ser maluco. Falei até ontem para você, né? Você só tem que viver e respirar a faculdade. Mas você termina. Agora, se você quiser terminar em 10, você pode também. Porque existe essa palavrinha aí, a flexibilidade. Visto que você é responsável por você. Ou seja, a matéria que você vai pegar no próximo quadrimestre, lá o regime é quadrimestral, ou seja, temos 3 meses de aula, 2 semanas de férias, 3 meses de aula, 2 semanas de férias, 3 meses de aula e aí férias no final do ano. Olha só que loucura, né? Mas você é o responsável por fazer a sua matrícula. Então, em épocas de matrícula, vira uma loucura aquela instituição. Você entra no site, o site cai. Uma loucura, porque todo mundo está tentando fazer matrícula nas matérias lá, porque é você que escolhe a sua trajetória acadêmica. Isso é interessante. Então, se no primeiro quadrimestre, o primeiro é o único que você não pode escolher, tá? Porque já vem pronta a grade que você vai cursar. Mas no segundo quadrimestre, se você quiser ver uma matéria de Física Quântica 2, você pode. Significa que você vai passar? Não. Inclusive, você não vai. Mas você pode. Entendeu? Então, quem trilha, quem escolhe o que você vai fazer ou não, é você. E aqui está uma das coisas mais interessantes da UFABC. Vamos supor que você está no bacharelado em Ciência e Tecnologia, ou seja, o bacharelado interdisciplinar da parte de exatas, né? E aí você se interessou por uma matéria da parte de humanas. Não sei, por exemplo, macroeconomia, como a gente estava conversando ali, certo? Você pode fazer? Pode. Você se interessou por estudos étnicos e raciais e quer fazer aquela matéria, você pode fazer? Pode. Você se interessou por educação científica, sociedade e cultura, que é outra matéria diferente ainda de humanas. Pode. Você pode fazer filosofia contemporânea? Pode. Mesmo fazendo engenharia, você pode fazer a matéria que você quiser. Aquilo ali entra para o teu currículo. E percebe como eleva o nível do profissional? Certo? Por quê? O que é mais interessante é você pensar no dia a dia. Como que você vai trabalhar no seu dia a dia hoje? Certo? Principalmente qualquer empresa, num banco, numa indústria, num escritório de advocacia, num fórum, sei lá, você tem que ter o tato com uma pessoa, certo? Então, não adianta você ser aquele cara quadrado que foi formado dentro de uma caixa. E a UFABC te ajuda exatamente nisso. Ela te ajuda a sair um pouco dessa caixinha, conhecer novos jeitos, conhecer novas coisas e se tornar um profissional um pouquinho mais do que aquele 100% completo. Tudo bem? Você vira um cara muito, muito, muito fera.
Enfim, como a gente tinha falado, se você trilha esse caminho que você escolheu, faz da forma que você quer, você ganha uma palavrinha que eu gosto de citar de um carinha chamado Paulo Freire, que se chama autonomia, tudo bem? Essa autonomia é muito importante, porque ela está muito ligada com a maturidade da pessoa, certo? E essa maturidade faz com que você possa trabalhar aí como um pesquisador, um gestor, um analista, um consultor, e assim sucessivamente, certo? Você vira um profissional completíssimo, um solucionador de problemas. Beleza? Então, para não soar muito como propaganda, né? Que aqui agora tá parecendo propaganda, poderia estar na TV. A gente vai continuar aí e falar alguns contrinhas como este mapa mental que você está vendo aí. A graduação na UFABC, ela não é uma ciência muito simples, tá? É uma coisa bem de louco. Como você pode... Se você olha para isso e fala que a graduação é assim, você meio que assusta, né? Eu assustei a primeira vez que eu vi. Dá um check nisso aí. Isso não é linear. A gente está acostumado com a escola, né? Primário, Fundamental 1, né, agora... Fundamental 1, Fundamental 2, colégio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 9º ano, primeiro, segundo, terceiro ano do colégio. Pronto, faculdade. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, formou. Aqui, meu amigo, aqui não é assim. Então, no momento em que você presta o seu Enem Sisu, tomara que você tenha se inscrito, né? Porque se você não se inscreveu, já acabou. Cuidado. Você vai entrar nesse bacharelado interdisciplinar. E esse bacharelado interdisciplinar, ele é uma coisinha muito legal, porém é uma coisinha muito difícil. Por quê? Pessoa que não está muito acostumada, ela vai entrar na UFABC achando que a vida dela vai ser muito tranquila, que a vida dela vai ser muito fácil. Ou seja, gosto de exatas, vou estudar exatas. Só vou ver matemática, física e um pouquinho de química e nada. E esse bacharelado interdisciplinar, ele não é assim, ele é interdisciplinar. Então você vai fazer matérias de humanas, você vai fazer matérias de biológicas, tá? Vou te dar um exemplo. No meu primeiro quadrimestre, eu fiz uma matéria chamada Evolução e Diversificação da Vida na Terra. Puramente Darwin. Darwinismo, que a gente vê aqui no cursinho, Darwin. Só Darwin, falando sobre evolução. Segundo quadrimestre, fiz biodiversidade. Terceiro quadrimestre, bioquímica. Olha só, sabe? Então não é uma graduação linear. O ponto é, nesse bacharelado interdisciplinar, você tem 3 graus de matéria que você tem que fazer. As obrigatórias, as livres e as limitadas. Ou seja, você só se forma depois que você faz todas essas 3. O ponto é, as obrigatórias são um determinado grau específico que já está pré-determinado. Então você vai ter 3 cálculos, 5 físicas, 4 químicas, 3 biologia, 4 coisas de humanas, entendeu? Você vai ter já essas coisinhas. Agora, as livres e limitadas não. Livres e limitadas, você escolhe o que você quer fazer. Então muita gente faz o quê? Já começa a fazer esse curso específico. Então você consegue ver aí, lembrando do diagrama de Venn, né? Lembra dos diagramas, bolota? Que vocês estudam em matemática? O conjunto bacharelado interdisciplinar, na realidade, ele é um subconjunto dos cursos específicos, não é? Ou seja, você consegue se formar no curso específico sem se formar no bacharelado interdisciplinar? Não. Por quê? Porque o bacharelado interdisciplinar faz parte do nosso curso específico. Tudo bem? Logo, eu posso continuar o meu bacharelado interdisciplinar fazendo já matérias dos cursos específicos. Porém, eu só me formo no curso específico quando eu terminar os créditos do bacharelado interdisciplinar. E aí é que tá. Tem muita gente que termina o curso específico e não termina os créditos do bacharelado interdisciplinar. Tá? Como eu disse, a propaganda meio que acabou, agora a gente também fala um pouquinho dos contras. Não estamos tão acostumados com esse tipo de graduação. Esse tipo de graduação, ele é um modelo meio europeu, modelo meio norueguês, meio finlandês, sabe? É um modelo meio que você tem autonomia para fazer do jeito que você quer fazer. E o brasileiro não está acostumado com isso. Por isso, às vezes, que você vai olhar ranking, a UFABC não aparece. Porque, além de tudo,
tem muita evasão. O pessoal não aguenta a pressão. E vou te dizer, eu fiz. Bota a pressão, tá? Depois você passa por isso daí, velho. Qualquer coisa na vida qualquer coisa, literalmente, tá? E, bom, o que é bom, tá? Disso daqui. Terminado o bacharelado interdisciplinar, estando ainda no curso específico, eu posso começar a minha pós-graduação. Logo de cara. Por quê? O meu bacharelado interdisciplinar já te dá uma coisa muito legal, que hoje é muito difícil de conseguir, que se chama diploma. Você vai ter aí 2 diplomas. Sempre que você faz um curso específico na UFABC, você recebe o diploma do seu curso específico e um diploma do seu bacharelado interdisciplinar / licenciatura interdisciplinar, tá? Então você vai ter sempre 2 diplomas. Se você escolher optar por ficar somente no bacharelado interdisciplinar, você já vai ter um diploma garantido. Tá ótimo. O que eu posso fazer com esse diploma no bacharelado interdisciplinar? Eu posso atuar na carreira pública. Como assim carreira pública? Virar funcionário público. Trabalhar nas prefeituras, governos. Fazer. Sem problema nenhum. Porque você já tem um curso superior. Isso serve aí como um curso superior, como uma graduação. Mas o pessoal, quando entra lá, costuma não parar só nisso, né? Vai para os cursos específicos. Essas setas todas que saem dos cursos do bacharelado, da modalidade acadêmica, da pós-graduação, elas chegam na última parte lá embaixo, que se chama mercado de trabalho. E essa parte é muito importante para a gente aqui, não é? Porque todo mundo que quer cursar uma universidade de excelência quer estar no mercado de trabalho de excelência. Sim? Então, essa parada do mercado de trabalho é super show. Vou te dizer uma coisa. Só não trabalha quem não quer quando está aí dentro. Tá? A UFABC, ela tem convênio com Deus e o mundo. Banco, então, nem se fala. A gente diz que a pós-graduação da UFABC é o Itaú. Tá? O Itaú absorve. Todo mundo da UFABC absorve. Vem, sabe? Conheço pouca gente que fala, quero trabalhar e não arranja emprego. De jeito nenhum. Muito difícil. Digo mais, praticamente impossível. Tá? Acho que eu não consigo me lembrar de alguém, para não dizer que é 100%, porque deve ter, obviamente, alguém que está desempregado, né? Também não tá babaca assim, mas para não dizer que eu não conheço ninguém, eu não consigo me lembrar no momento de ninguém que não esteja trabalhando da minha turma, por exemplo. E que não trabalhava desde a época da universidade. Eu mesmo. No primeiro ano de UFABC, eu estava aqui. Certo? Então, no meu primeiro ano de graduação, eu já trabalhava. Então, olha que louco. Você começando num lugar, como esse lugar, mesmo jovem, com 17 anos, já é muito grande na região que a gente vive, você já consegue trabalhar. Se você tem essa necessidade, tem muita gente que tem a necessidade de trabalhar, não é fácil assim, né? Também, você já pode começar. Tudo bem? Tem alguma dúvida aí? O pessoal não mandou nada? Qualquer coisa vai colocando aí que daqui a pouco eu vejo, tá? Por favor. Diga, Léo. Vou falar sobre eles ainda. Tá? Não, tem que ter tudo. Porque o que acontece? É o que eu falei. É uma grade de 3 tipos de matéria. Para você conseguir o diploma, você precisa tanto das obrigatórias, das livres e das limitadas. Só quando você termina todas essas, que você consegue. Entendeu? Então, por exemplo, fiz o BCT, todas as obrigatórias. Isso dá, se não me engano, 90 créditos. Tá? Os créditos eu não vou explicar hoje, porque é bem complicadinho. Tudo bem? Mas, em tese, um crédito é 1 hora aula semanal de cada matéria. Então, se eu tenho 3 aulas por semana daquela matéria, eu tenho 3 créditos. É tipo isso. Tudo bem? Mas mais ou menos assim. Então, completo 90. Sabe quanto precisa para formar? 190. Então, obrigatória, eu tenho menos do que livre e limitada junto. Eu tenho que fazer livre e limitada pra caramba para me formar no BCT. Entendeu? Então, por exemplo, terminei as obrigatórias da grade do BCT. Eu tenho que começar a pegar um monte de livre e limitada junto para completar esses 190 créditos. Tudo bem? É muito bom ter isso na cabeça já, tá? Porque não é tão fácil assim quanto parece. A gente fala, às vezes, nas palestras que é tranquilo, que é de boa, mas não é tão fácil assim quanto parece. Tá? Ninguém perguntou nada? Não? Então vamos lá.
Mostrar um pouquinho dos campi para você. Campi, em latim, é o plural de campus, tá? Não é campusus, é campi. A gente tem um aí em Santo André. Como você pode ver, são 3 prédios com alturas diferentes, né? Arquitetura, né? Coisa mais linda. Parece um monte de bloco, ou seja, a criança colocou, né? Lego ali. Assim. O bloco A é esse daqui maior. A gente tem laboratórios à torta e à direita. No teto tem uma cobertura onde você pode jantar e esquentar a sua marmita, tá? Com vários micro-ondas, ou seja, é um lugar muito afirmativo. Você não necessariamente precisa ter dinheiro para comer. Você pode levar de casa. O bloco B, desculpa, o prédio 1 é aqui, o prédio 2 é aqui e o prédio 3 é aqui, tá? Todos eles juntos formam o bloco A. Foi o primeiro campus a ser entregue. Aqui embaixo é o térreo, que a gente chama de piso vermelho. Se você já viu uma foto de dentro da UFBC, você já deve ter visto o piso vermelho. É aqui embaixo, tá? Bem ali embaixo. Aqui embaixo ainda, mais embaixo é o subsolo, onde fica o estacionamento. Esse estacionamento é gratuito, obviamente, né? Pelo amor de Deus, imagina. Antes, universitário ferrado ainda tem que pagar estacionamento, né? E aquele prédio vermelho lá do lado é o que a gente chama de bloco B. Temos algumas aulas de graduação lá, mas são poucas, tá? O que a gente mais tem lá é a pós-graduação. Então o bloco A fica muito mais aqui para graduação e o bloco B aqui fica muito mais para pós-graduação, tá? Como eu disse, todos esses prédios aqui em cima, eles têm de todos os aparelhos necessários para você, desde guardar a marmita até esquentar, até tomar banho, banheiros com bastante coisa ali para você tomar banho, praticou esporte, precisa ir para uma aula, tem lugar para você tomar banho, sabe? Então é uma universidade que às vezes parece tipo, porra, é pública, né? Sujo, não. É tudo muito bem equipado, sabe? É um lugar maravilhoso, sinceramente. E assim, eu sinceramente não acho feio. Tem gente que fala tipo, puta, é feio. Eu não acho. Tenho puto orgulho. Eu acho maravilhoso, tá? Toda essa área aqui é área livre, você pode ficar lá de boa, tá? Aqui, vocês não vão conseguir ver porque essa foto eu quis dar um panorama geral do campus, mas para cá, se você viesse mais para fora, tem o bloco L, que é um bloco novo. Ele se chama bloco L porque é um prédio em L, assim, tá? Esse bloco L você tem bastante laboratório também de pesquisa, ou seja, desde espectroscopia até biologia, um monte de coisa interessantíssima tem lá. Muito laboratório de... Foi você que falou que queria sistema de informação, né? Então, ciência da computação. Laboratório de computação tem a torta e a direita, velho. E outra, fica livre. Você entra a hora que você quiser, sai a hora que você quiser. Você pode trabalhar com Linux, com Windows, tem os dois, tá ligado? No início do computador você escolhe, é super interessante, tá? É bem show de bola. E, enfim, a biblioteca fica mais pra cá, tá? Se você vier um pouquinho aí pra sua direita, você tem a biblioteca com 2 andares, ela é enorme, tem área de estudo, ar-condicionado, Wi-Fi e, mais importante, Wi-Fi que pega, tá? A gente usa mesmo, não é tipo, tem o Wi-Fi, né? Porque em muitos lugares tem Wi-Fi, né? Aí pega. O campo não, a parte esportiva, ou seja, o ginásio poliesportivo e as 2 quadras, que a gente tem um ginásio mesmo enorme, bem grande, bem legal, assim, tipo, para a prática esportiva com dimensões reais, dimensões oficiais, né? Para os 4 esportes gerais que a gente tem, né? Do handball, basquete, vôlei e futsal. E as quadras ficam para o outro lado, além de uma piscina olímpica e uma torre do relógio, que até uns anos atrás não tinha ponteiros, mas agora tem. Torre de relógio sem ponteiros. Tudo bem? Então, bem completaço. Bem completaço. Fechou? O campus São Bernardo, Campinho São Bernardo, ele é novo, ele é mais novo, tá? Ele foi terminado completamente em 2013 só. Repara, 8 anos depois da fundação, tá? O campus de Santo André foi completamente entregue em 2009. Repara que já tinha aula desde 2006, tá? O campus São Bernardo começou a ter aula em 2010, só foi entregue em 2013, completo. Lá a gente tem a mesma quantidade de salas do que em Santo André? Não, ele é um pouco menor. Mas, como você pode ver, é um campus mais aberto. E tem mais cara de universidade, né? Se você conhece um pouco São Bernardo, sabe a Avenida Kennedy, o poliesportivo, ele fica atrás do poliesportivo,
tá? É uma área bem destinada só para ele, ou seja, você não tem nada praticamente em volta a não ser residências, tudo bem? E, bom, de qualquer forma, é um campus também hiper bem equipado. Nesse primeiro bloco aqui, a gente tem a biblioteca e uma área social, onde você pode ficar com seus parceirinhos, com suas parceirinhas, tá? Esse outro bloco aqui é o restaurante, ou seja, o primeiro, do lado da escada que você está vendo aí, de entrada, é o restaurante universitário. Não falei aqui, mas aqui também tem RU, tá? Tem restaurante universitário também. Hoje a refeição está saindo R$ 5,95, com 3 opções de salada, arroz, feijão à vontade e uma proteína, seja ela de soja ou animal, a sua escolha. Todos os dias, almoço e janta. Tudo bem? R$ 5,95. Não é caro, mas já é mais caro do que muitos lugares. A USP é 2. Olha só, né? Mas aqui a comida é melhor, confia. Já comi nos dois. A comida aqui é bem melhor. Ela é fornecida pela Real Food, que é uma empresa que subir na Pereira Barreto, você vê assim, ó, na descida da Pereira Barreto para São Bernardo, você vê de lado aqui. Então, se você seguir aqui, subir e descer a rua lá para São Bernardo, você encontra a Real Food, que é quem fornece aí esse subsídio para a gente. O governo paga 60%, se não me engano, a gente paga 40%. Tá? Antigamente era 80% do governo. Hoje não tem mais dinheiro. Tudo bem? Outros blocos, temos os blocos beta, alfa, gama, 500 milhões, tá? A gente tem também sala à torta e direito. Você pode ver que a gente tem ali 3 andares em cada um desses predinhos, e esses predinhos são mais largos do que os de Santo André. Então tem muita sala mesmo. Quando a gente fala do bacharelado em ciência e tecnologia, ele está concentrado em Santo André, mas também tem em São Bernardo. O bacharelado em ciências humanas ou ciências e humanidades só tem em São Bernardo. Aqui a gente não tem, Santo André. Tá bom? Só São Bernardo. E a gente fala aí de associações e esportes, as duas atléticas que a gente tem. A primeira é a famosa Axis, ou Associação Atlética Acadêmica 11 de setembro, tá? Fez aniversário, inclusive, domingo passado. Se chama 11 de setembro. Foi criado em 11 de setembro, tá? E ela é a que a gente chama da Atlética de Santo André. A primeira, tá? Então, a primeira atlética que a gente teve na instituição foi a Axis. Um pouquinho mais nova, agora a gente tem a Central Acadêmica de Atividades Poliesportivas, ou CAAP, em São Bernardo do Campo. Como você pode ver, você tem o cachorro do Paulo Musi, aí na frente, né? O São Bernardo bombado. O São Bernardo do GH, mostra força, né? Academia, crossfit, né? Aqui o da Axis é o Tamanduá, tudo bem? O nosso mascote original, na verdade, o mascote da UFABC no geral, é o Tamanduá, em homenagem ao rio Tamanduateí, que fica na frente da UFABC de Santo André, né? Visto que ela fica na Avenida do Estado, número 5.000, o rio da frente ali, aquele córrego horrível, mal cheiroso, é o rio Tamanduateí, tá? Que tá hiper poluidaço. Então, o nosso original mascote é o Tamanduá. O pessoal de São Bernardo aí criou um novo, a CAAP. Rivalidades à parte, prefiro Santo André. Mas, se você gosta de São Bernardo também, tudo bem. A CAAP é legal, tá? Como você pode ver, as cores da UFABC são verde e branco. A CAAP meteu o vermelhão lá. Cada um. Né? Pessoal aqui da sala ou de casa, se tiver alguma dúvida, só perguntar. Interessante aí das instituições, né, das atléticas, é que assim, a gente tem esporte pra caramba. Esporte que às vezes você nem sabe que tem, que existe, tá? Até gente jogando aquele lacrosse, eu já vi, né? Acho que hoje não tem mais, mas até lacrosse eu já vi, tudo bem? Vôlei de praia eu já vi em São Bernardo, futevôlei já vi em São Bernardo, beach tênis já vi em São Bernardo. Então, tipo, até esses novos assim, tá começando a acontecer. O que é super show de bola é assim, que quando você entra na UFABC, você pratica um esporte que não é tão convencional, se você se filia a uma dessas daí, você chega e fala, ó, eu vou criar aqui uma central desse esporte, fechou? Aí os caras falam, fechou, como que você vai fazer isso? Você dá um projeto, você faz um projeto, mais uma vez aí, te estimulando aí a ter esse pensamento empreendedor para você fazer realmente tudo de bom, tá? Tudo que você tem ali dentro não é fácil, ou seja, você vai precisar trabalhar, tá?
Eu vivi isso com um amigo meu que entrou em 2018 e ele nadava. E ele queria nadar, não tinha natação na UFABC, não tinha uma central de natação ali no meio. O que ele fez? Ele falou, vou criar a central de natação, tá? Como que você vai fazer isso? Toma. Tum, 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 fez bonitinho o projeto e tal. Eles aceitaram hoje. Temos natação na UFABC. Tênis, foi assim também, não tinha tênis na UFABC. Futebol americano também, né? Então, o flag, né? Eles jogam flag lá. Então, puta, isso é... Assim, como eu disse, é um lugar que você pode se expressar, certo? Você pode realmente ter a sua autonomia. Você ia perguntar alguma coisa? Você tava com a mão, não? De boa? Então, tá bom. Bom, vamos realmente aí pro que importa. Coloquei, na verdade, aí uns títulos, tá? Só pra, mais uma vez, lembrar vocês que isso daqui é de excelência, bicho. Tá falando da elite. Esse cara é foda. Tá? A UFABC é realmente... ela já ocupou o primeiro lugar em universidades brasileiras na parte de excelência em pesquisa anos corridos. Se não me engano, acho que foi de 2014 a 2018. Nós somos a universidade brasileira que mais publicou paper, ou seja, mais publicou artigo científico no Brasil. A gente superou o USP, superou o Unesp, superou o Unicamp. A produção científica aqui, ela é absurda. Tipo, é assim, se não me engano, foram esses anos, ou alguns próximos, assim, disso. Um pouco mais, um pouco menos, não lembro. Então a gente ocupou esse primeiro lugar no SciMago, que é um dos maiores do mundo, né? O SciMago e o Times Higher Education são os maiores, assim, do mundo com relação aí a, entre aspas, ranking universitário, né? Porque ranquear a universidade é uma besteira sem tamanho, tá? Mas aluno gosta, é bem por aí. Vocês gostam de ver essas coisas, eu mostro para vocês, tá? A gente ocupa até hoje o primeiro lugar em internacionalização por aquele motivo que eu falei para vocês. Essa universidade é meio que assim, é o exterior no Brasil, tudo bem? É você estudar numa universidade do exterior sendo uma universidade brasileira, tá? Pública, gratuita e de qualidade. O que é louco? O nosso sistema ele é muito parecido com universidades europeias, universidades de excelência assim, absurda. Então, a oportunidade para você sair do país estudando ali é uma oportunidade muito grande, tá? Eu conheci, né? Eu tenho um amigo, na verdade, um grande amigo que trabalhou, inclusive, em uma das unidades singular, trabalhou em São Caetano comigo, né? O Renatão, que ele foi fazer o doutorado em farmácia dele na Espanha, com tudo pago pela Universidade Espanhola, porque a orientadora dele tinha contato com o cara da Universidade Espanhola. Então não é pelo Estado aqui, certo? Porque a gente acha que é só pelo Estado que a gente vai conseguir. Ah, e o Estado está falido, não vai pagar. Não, não é só pelo Estado. O pessoal lá de fora conhece a UFABC. Então, tipo, se você for lá para fora e estiver conversando com um professor da universidade da NYU, da Universidade de Nova York, fala, faço UFABC. A Universidade Federal da UFABC, much papers, sabe? Então, a rapaziada conhece bastante, tá? Então, é super interessante porque a gente não precisa da grana brasileira para sair do país. A gente tem o que a gente chama de networking, sabe? E isso é muito legal. Por quê? E um dos motivos mais interessantes, todo professor da UFABC, 100% do corpo docente é doutor. Não tem nenhum mestre apenas. Nós só temos doutores lá. Ou seja, 100% do grupo de professores é mestre, é doutor. Por consequência, mestre também, mas é doutor. E arrisco dizer que 90% é pós-doutor, ou seja, já ultrapassou o título, você entendeu? É assim, realmente é outro nível. Isso não significa, mais uma vez, que a didática é boa. Entenda. Você ser doutor e você ser um bom professor é diferente. Tudo bem? Não significa que a didática é boa, mas a pesquisa é. A pesquisa é braba. Tudo bem? Então não digo que você vai ter aulas boas, mas quando você for pesquisar, meu amigo, você vai ter o melhor respaldo possível, tá? Dos mestres lá. Maravilha? É a 15ª Universidade do Brasil no Times Higher Education World University Ranking de 2020. Ou seja, em 2020, a gente ficou em 15º lugar. Até na frente de uma universidade vermelha que fica lá na Rua Maria Antônia, em São Paulo. Chupa Mackenzie! Exato. Hoje, eu não sei, tá meio desatualizado isso, mas eu peguei esse 15º que foi a nossa melhor qualificação no Times Higher Education, tá? Para você ver aí que é uma universidade estável.
Ou seja, tem perigo de fechar isso aí? Tudo tem perigo de fechar, sempre. Mas não vai fechar, tudo bem? A gente não deixa um negócio desse acabar. Nunca, beleza? Por mais negligência que possa existir hoje em dia, não vai fechar. Não se preocupem, você está num lugar de excelência do lado da sua casa, que isso é o mais importante. Pessoal às vezes fica triste, pô, não tem meu curso. Infelizmente, somos muito jovens ainda, tá? Então, daqui 10, 20 anos, quem sabe, tá? Existe um projeto para a gente fazer um campus em Mauá, que seria o campus do bacharelado em ciências biológicas. Teríamos medicina, teríamos um monte de coisa e tal. Infelizmente, faltou reais, né? Vamos falar um pouquinho dos cursos do nosso querido BCIT, Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Mais uma vez, é um curso interdisciplinar. Esse curso tem na grade, eu vou falar muito mais dele do que dos outros, porque foi o que eu fiz, tá? É um curso interdisciplinar e, assim, a grade dele é bem complexa, tá? Então, eu vou ter matérias de computação, se não me engano, eu tenho 3. Eu vou ter física, se não me engano, eu tenho 6. Eu vou ter química, se não me engano, eu tenho 3. Eu vou ter cálculo, se não me engano, eu tenho 4. Eu vou ter biologia, se não me engano, eu tenho 3. E vou ter humanidade, se não me engano, eu tenho 4. Tá? Logo, a gente tem aí 6 eixos, que eu vou dar uma coladinha aqui, principais, que são a estrutura da matéria, energia, processos de transformação, comunicação e informação, representação e simulação, humanidades e ciências sociais aplicadas. Quero que você perceba uma coisa interessante. Eu falei alguma matéria regular que você está acostumado? Falei de física? Falei de biologia? Falei de matemática? Olha que louco. A gente não fala de matérias que a gente conhece. A gente fala de interdisciplinaridade. O que significa estrutura da matéria? Estrutura da matéria é química? Não, brother. Estrutura da matéria é físico-química. A gente está misturando física e química. E por consequência, matemática. Energia é só física? Não. Estamos misturando biologia, química, física. Certo? Processos e... Deixa eu ver. Processos de transformação. Tudo se transforma, né? Então, mais uma vez, misturamos ciências. A torta e a direita. Comunicação e informação, matemática e computação em sua excelência. Você vai aprender Java. Aí já. Programar. Eu aprendi. Não significa que eu lembre, mas eu aprendi. Representação e simulação, mais uma vez, a parte de cálculo numérico que você utiliza muito matriz e vetor. Da parte de computação também. Humanidades e ciências sociais aplicadas, não preciso nem dizer, essas vocês já conhecem. Deixa eu ver a pergunta do pessoal de casa aí, rapidão. 2. Vamos lá. A Sofia, como que você escolhe o curso depois do primeiro ano? Vou falar sobre isso, tá, Júlia? Tá, Sofia? Rapidinho. Júlia Marçal falou sobre médio? Falei, Júlia. Infelizmente não temos medicina, tá? Ainda não. Era projeto, tá? Ia abrir em 2017, inclusive, aí, essa pauta, né? Ia ser uma lei sancionada em 2017, mas não rolou, por falta de dinheiro. Tudo bem? Vou falar sobre isso, tá bom? A gente não escolhe o nosso curso depois do primeiro ano. A gente escolhe o nosso curso depois que a gente termina os bacharelados interdisciplinares. Eu vou chegar lá. Então, olha lá. Nosso querido bacharelado em Ciência e Tecnologia tem todos esses eixos, tá? Que você vai fazer em diversas matérias separadas. Então, teremos de física, vou falar da parte de física. Fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos, fenômenos eletromagnéticos, física quântica e interações atômicas e moleculares. Este último é um curso inteiro para falar sobre o átomo de hidrogênio. Amigo. E não é fácil, tá? Olha, esse é para arrancar os cabelos mesmo. É loucura total, tá? Claro, você já vai ter uma base bem grande. Né? Você já passou por bastante coisa. Que isso? Mas enfim, a gente vai ter uma base bem grande aí para você fazer essas matérias, né? Além da estrutura da matéria, que é a primeira física que a gente tem, que é uma parte bem físico-química, tá? Enfim, quero que você entenda que o bacharel em ciência e tecnologia, esse título, na verdade, ele vai te dar uma formação interdisciplinar. Ou seja, ela não é uma formação específica, certo? Se ela não é uma formação específica, significa
que, infelizmente, né, você meio que não vai ser especialista em nada. Por isso que existe depois a formação específica. Fechou? O bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, ele vai te levar mais para a parte de exatas ou biológicas, tá? Além da ciência da computação, que está aqui dentro também. Se você vai fazer ciência da computação, você tem que fazer o bacharelado de ciência e tecnologia. Tudo bem? Então, sim, vou fazer ciência da computação e preciso fazer 6 físicas? Desculpa. Sim. Tá bom? Aqui sim. São obrigatórias. O bacharelado em Ciências e Humanidades, o nosso querido BCH, é um curso mais amor, o que não significa que é um curso mais fácil. Para mim, é o curso mais difícil da UFBC. Por quê? Porque, além de tudo, além dentro aí das partes de humanidades que você vai ter também essa... Cadê? Deixa eu ver. Esse último eixo que está aí, a última coisa que você tem nos 5 eixos principais, tá vendo? Ciência e tecnologia. Ou seja, você vai ter cálculo aqui também? Bastante, tá? Você vai ainda fazer cálculo. Ah, mas eu quero fazer relações internacionais, eu tenho que fazer cálculo? Sim. Desculpa. Até porque a gente trabalha com isso também. A matemática é um mal necessário, tá? Ela é uma linguagem, é que nem o português. Português a gente conta histórias para vocês. Matemática a gente conta a natureza para vocês. Então, infelizmente, você precisará também estudar aí alguns cálculos. Se não me engano, vai até cálculo 2, tá? Você tem bases matemáticas e funções de uma variável. Acho que depois disso você não tem mais nada. Ou seja, ainda é bem tranquilo, é bem amorzinho, tá? Bem de boa. Porém, a parte dos outros 5 eixos, vou colar novamente: relações sociais, pensamento e significado, civilização e cultura, expressão e corporeidade, ciência e tecnologia. Esses eixos pautam o seu curso de bacharel em ciências e humanidades. Ou seja, é um curso onde você, além de tudo, vai se encontrar, tá? Vai entender de onde você veio, para onde você vai, tá? Você vai lembrar mais ou menos dessas aulas que você teve no ensino médio sobre as relações sociais, filosofia e sociologia, é muito pesado aqui, bem grande, tá? E, principalmente, sobre a nossa querida retórica, né? O pensamento e significado. Ou seja, muitas vezes você vai acabar estando dentro de matérias que não vão te dizer o que é certo ou o que é errado, mas sim as formas diferentes de se pensar sobre uma mesma coisa. Uma epistemologia bem louca. Esse curso é super interessante. Eu acho super legal. Hoje, mais velho, eu super faria. Na época que eu entrei, jamais. Mas hoje eu super faria. Eu acho super legal, tá? Agora a gente tem também essas novas 2 modalidades para você, que assim como eu, quer ser professor. A licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, como o nome já diz, autoexplicativo, é uma licenciatura para você que quer ir para a parte de Ciências Naturais e Exatas, ou seja, Física, Química, Matemática ou Biologia, tá? Quer lecionar isso para o ensino médio e ensino fundamental? Esse curso é para você. Tá? Ele foi oferecido a primeira vez em 2020 e até hoje está fazendo vítimas aí durante o ano. Eu estou fazendo nesse momento esse curso. Eu já fiz BCT, né? E agora eu estou fazendo esse curso aqui, a licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. Olha só, depois você também pode pegar uma parte específica? Sim, você pode também pegar uma parte específica. Se você já é físico e está fazendo isso, você pode pegar a licenciatura também em física. E aí uma coisa interessante da diferença entre licenciatura e bacharelado. O bacharelado é um título para o mercado de trabalho, tudo bem? A licenciatura é um título para o ensino. Ou seja, significa que você, fazendo bacharelado em física, vamos dar o exemplo, bacharelado em física, você não pode dar aula de física. Oxi! Mas para dar aula de física você só não precisa saber a matéria? Claro que não. Já imaginou se você só soubesse a matéria? Coloca as fórmulas aqui, boa? Quantas vezes você não reclamou das aulas de física porque o professor só colocava as fórmulas na lousa? Não é? Então, a licenciatura é um curso que te ajuda a entender o quê? A psique humana, a pedagogia, como uma pessoa estuda alguma coisa e como ela tem um processo de desenvolvimento dela e aprendizagem, habilidades e cognições. Então é um curso meio psicologia, mais ou menos assim, aplicado, claro, ao ensino de ciências naturais e exatas.
Então, aqui você vai ver craques da psicologia como Jean Piaget, Brunner, esqueci até o nome dos caras, olha. Skinner, vai ver Vygotsky, um monte de cara da educação? Sim. Um monte de cara da psicologia? Sim. Você vai ver reforço positivo, behaviorismo, comportamentalismo? Sim. Vai ver tudo isso. Mesmo em ciências naturais e exatas? Sim. Vai aprender sobre educação no Brasil e por que a educação é como é? Sim. Por que o vestibular é vestibular? Sim. Diga. Sim. Ele perguntou aí se na licenciatura também tem uma parte aberta para o SISU. E sim, a gente tem sempre uma parte aberta para o SISU. Deixa eu ver a nossa perguntinha aqui. Tem como se formar em terapia ocupacional aí? Não, Ju. Não tem. A gente não tem esse curso. Vou falar mais para frente, tá? Dos cursos específicos. Aqui a licenciatura, a gente só vai ter cursos de ciência mãe. Como assim ciência mãe? Física, química, matemática ou biologia, tá? Nas ciências humanas, que aí tem a licenciatura também em ciências humanas, né? A gente vai ter a parte das ciências mães humanas. No caso aqui só temos filosofia, tá? História e geografia não, ainda não, tá? Um dia quem sabe. Aqui só geografia. A terapia ocupacional a gente teria que ir para a parte do bacharelado. Mas infelizmente a gente não tem. O único que a gente tem é a neurociência, vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Como eu falei das licenciaturas em ciências exatas, naturais e exatas, né? Nas ciências humanas não muda. A única diferença é que o foco aqui agora não é mais ensinar numerinhos e sim pensamento social, tá? Ciências sociais. No caso aqui, a licenciatura em filosofia. Tudo bem? Você vai aprender a ser prof de filosofia. Se não me engano, de vocês é a Palu? Da noite? A Paluana? Então. Virou outro? Enfim. Agora o Diego. Enfim. Você vai estudar aí do jeito desse pessoal, tá? Como você pode ver, eu tenho muito mais informação da parte de exatas porque foi o que eu vivi. Né? O que eu estou trazendo da parte de humanas né? Exato. É o ponto que acaba sendo menos, né? Eu tenho menos informação porque eu não estive lá dentro, não senti tanto na pele, mas tudo que eu puder aí pesquisar para vocês, saiba também que tem muita informação no próprio site da UFABC, tá? Coisas que não dá tempo da gente falar em pouco tempo, mas tem bastante coisa lá para você passar tardes e tardes olhando. Vamos falar agora então da última parte, né, da graduação, antes da pós-graduação, dos cursos de formação específica. E esses cursos de formação específica, como o nome já diz, são cursos que vão fazer você se especializar em alguma coisa. Então, eu fiz o bacharelado em ciências humanas, o BCH, e eu quero ir para economia, eu posso. Ou seja, eu vou me formar bacharel em ciências humanas e vou me formar em bacharel em economia. Serei essas duas coisas, tenho esses dois títulos. E o que é mais legal de tudo, como você pode ver na terceira bolinha que eu coloquei aí, você pode se matricular em até 3 cursos específicos simultaneamente. Vamos lá, vamos contar. Eu vou ter então, por exemplo, o BCH, Ciências Econômicas, Gestão e Políticas Públicas e Ciências Sociais. Eu posso sair com 4 diplomas da UFABC só fazendo o Enem uma vez? Stonks. Sim. Tá? Você pode fazer isso. Então, a gente tem aí esse fortalecimento do espírito de cooperação entre os alunos, ou seja, o cara que está ferrado se solidariza com você que também está ferrado, tá? Porque a gente, infelizmente, faz muita coisa aí dentro. Como eu acabei de falar, você pode ter 3 cursos específicos? Pode. Eu não disse que é fácil, né? Tudo bem? Imagina estudar uma coisa completamente diferente da outra. Como eu falei, eu faço hoje 3 faculdades ao mesmo tempo. Eu faço bacharel em física, eu já terminei praticamente o bacharel em física, eu faço a licenciatura em ciências naturais e exatas e faço a licenciatura em física. Né? É muita coisa, além de dar aula. Sim. Tudo bem? Tem que ser bem idiota. Confia.
Enfim, para a gente colocar aí logo de cara e chegar com 2 pés no peito, o que temos dos cursos que vocês conhecem, tá? Parte de bacharelados. No campus Santo André, nós temos biotecnologia, ciência da computação, ciências biológicas, mais conhecido também como biologia, física, matemática e química. E no campus de São Bernardo, temos a terceira aí, acho que era a Júlia que perguntou sobre terapia ocupacional, né? Aqui a gente não tem nem psico, nem terapia ocupacional, nós temos essa última coisinha aí do campus de São Bernardo do Campo, que se chama neurociência. A neurociência, na realidade, ela é a parte mais biológica da psicologia da terapia ocupacional. Enquanto a gente fala que a psicologia da terapia ocupacional é uma parte mais humana, ou seja, você trata um estudo humano, um estudo social, um estudo menos biológico, porém, claro, com um pouquinho de biologia sim, tá? A neurociência é exatamente o contrário. Nós estudamos menos o social e mais a psique. Ou seja, como que trabalha o neurocientista junto com o psicólogo? A partir do momento que o psicólogo está tratando tete a tete com o ser humano, ou seja, fazendo os atendimentos, seja isso numa consulta, numa análise psicanalítica, numa análise psicológica, o neurocientista dá o respaldo biológico para ele por trás. A gente não trata diretamente com o ser humano, certo? O neurocientista não fala logo de cara com uma pessoa. Ele é uma parte mais pesquisadora, uma parte mais de respaldo de base. Não aparece tanto. Para as pessoas que gostam da ciência, psicologia como um todo, e são tímidas, têm medo de conversar, têm medo de falar, não são tão abertas, a neurociência é super show, tá? Beleza, Ju? Você que tinha perguntado aí dessa área, o que a gente tem mais específico disso, aí é a parte da neurociência. Vou puxar vocês para se atentar um pouquinho às engenharias, porque você não vai encontrar uma engenharia regular aqui. Você não vai ver engenharia civil, engenharia mecânica. Vamos ver os nomes? Nós temos aí engenharia ambiental e urbana, engenharia de energia, engenharia da informação, pessoal de ciências da computação é super ligado nessa também. Muita gente sai com os dois, engenheiro da computação e ciência da computação, são cursos separados, tudo bem? Instrumentação, automação e robótica, materiais, tudo isso em Santo André. Em São Bernardo, teremos a aeroespacial, Chupaíta, sim, aeroespacial, teremos a biomédica e teremos a última e mais concorrida de todas, que é a que a gente chama de engenharia de gestão. O que é a engenharia de gestão? Ela é muito parecida com a engenharia de produção, tá? Mas a engenharia de gestão, para falar no português claro para você, é uma ADM com o nome de engenharia. Ou seja, você vai ter o título de engenheiro, você vai ter um CREA, mas você vai ser um administrador. E isso pode parecer muito superficial. Mas você percebe como essa é uma carreira completamente moderna, contemporânea? Quantos engenheiros você não ouviu falar que não praticam, entre aspas, engenharia? Praticam a parte corporativa, praticam uma parte mais administrativa. Meu amigo, por exemplo, meu melhor amigo de vida, assim, o Vitão, ele se formou no Mackenzie, engenheiro civil, e hoje ele trabalha numa multinacional espanhola. Só que ele não faz o trampo de engenheiro civil, ele faz um trampo de Excel, um trampo administrativo, um trampo de conta, um trampo de contabilidade. Tudo isso você aprende aí na gestão. Vou te dar um exemplinho do quanto esse curso é concorrido. Dentro da universidade, às vezes você tem matéria da gestão que te oferece 30 vagas. Tem 250 requisições para aquelas 30 vagas. Você acha que é só vestibular? Na sua vida acadêmica você também vai precisar competir com outras pessoas. Por isso, saiba, se você entrar aí, sua nota é o seu bem mais importante. Não deixa o seu coeficiente de nota cair. Tudo bem? Entrou lá, você tem que manter as suas notas no alto para você conseguir pegar as matérias e se formar o mais rápido possível. Dessas aqui que eu mostrei, antes de ir para a próxima, alguma pergunta? Tem aí, né? Vamos ver. Sor, se eu quiser fazer dos 2 cursos, mas cada um em uma unidade diferente, dá para fazer? Então, Duda, até dá.
depende da situação, tá? Como assim depende da situação? Por exemplo, se eu quiser fazer, por exemplo, bacharelado em ciência e tecnologia, mas eu quero fazer em São Bernardo e tem uma matéria de engenharia, deixa eu ver a engenharia aqui em Santo André, da engenharia ambiental que eu também quero fazer, só que ela é em Santo André. Eu posso fazer? Posso. Ou seja, se meu campus mãe, ou seja, o campus que eu entrei é em Santo André, eu posso fazer matéria em São Bernardo? Posso. Eu posso fazer matéria onde eu quiser. A faculdade é sua. Olha só. Era essa a pergunta? Foi isso que eu entendi, mais ou menos. Então, sim, você pode, tá? O Léo perguntou aí a possibilidade de fazer as grades básicas de BCT no campus Santo André e fazer um curso específico em São Bernardo? Sim! Sim. Porque, mais uma vez, você não entra no curso específico. Você entra no bacharelado interdisciplinar. Então, se eu entrei no bacharelado interdisciplinar lá no SISU, entrei lá no SISU, tal, joguei minha nota do Enem, caiu lá e eu quero fazer o FBC em Santo André. Vai aparecer lá interdisciplinar em ciência e tecnologia. Você bota o interdisciplinar em ciência e tecnologia em Santo André. Você fez todo o seu curso interdisciplinar em ciência e tecnologia em Santo André, mas sua engenharia, por exemplo, é em São Bernardo. Tem problema? Nenhum. Você não precisa fazer tudo de novo em São Bernardo. Não tem nada desse problema. Diga. Consegue. O problema são as vagas. Então, tipo, se você entrou na licenciatura, que é a nota de corte mais baixa, né? Entrou na licenciatura, o que acontece? Quero fazer bacharelado. Deu uma despertão, né? Se você entrar lá e tentar trocar, muitas vezes você não consegue. Entendeu? E aí o ponto bem importante disso tudo e aí? Vou ter que fazer a licenciatura, que é completamente diferente de bacharelado, entendeu? Então não é interessante fazer isso. É mais fácil fazer como eu, que estava no bacharelado e foi para uma licenciatura, tá? Porque a licenciatura tem menos vaga. Quem aí quer ser professor? Ninguém, né? Pelo amor de Deus, ninguém é louco. Só eu mesmo. Diga aí. Tem. Não. Você pode fazer a hora que você quiser. Só que aqui a gente tem uma complicação. E a complicação está nesse primeiro slide que eu mostrei para vocês. É o perfil do egresso. Você escolhe a sua trajetória acadêmica. Então, a grade horária e o negócio de você ter trimestre, te acaba, tá? A grade horária da UFBC é muito diferente de todas as outras. Então, por exemplo, eu fui ver uma vez que eu queria fazer licenciatura na USP, queria fazer em outro lugar, né? Eu fui ver uma vez e eu entraria, em menos da metade do curso, por causa da grade horária e por causa de nomes específicos que a USP não aceita. Então, por exemplo, eu tinha feito já os 4 cálculos. Eu teria que fazer mais 2 porque a USP não aceita os 4 cálculos da UFBC como cálculos porque não tem o mesmo número de tempo, entendeu? Então percebe que a gente tem uma modernidade na UFBC? Já parou para pensar que um computador faz cálculo para você? Então por que você tem que aprender 15 mil horas de cálculo? 3 anos de cálculo, entendeu? As outras universidades não mudaram isso ainda. A gente já. Entendeu? Então a grade horária da UFBC, por exemplo, de cálculo, apesar de... Você vai ter tudo, tá? Relaxe. Você não vai ter menos de nada. Mas ela é menos pesada do que as outras. Entendeu? Dá, tranquilamente. Eu tenho uma das minhas também melhores amigos da faculdade, minha prima, né? A Nath, ela veio da FEI, entrou na UFBC. O ponto é, a sua nota do Enem tem que ser condizente. Não adianta você ter entrado, numa universidade privada, ter tirado média 500 no Enem e querer fazer transferência. Não funciona, tá? Você tem que fazer uma nota condizente. Então, precisa ser uma nota maior do que a nota de corte? Não necessariamente. Não precisa necessariamente ser maior, mas tem que estar muito próximo. Tudo bem? Se não me engano, a Nath foi para a FEI porque ela não tinha passado direto na UFBC. Mas depois chamaram ela, entendeu? Porque desceu a nota e tal, teve gente que não se inscreveu e tal, então acabaram chamando ela, ela foi. Tá? Sim, tem aula todo dia. Como eu disse, você pode escolher, na verdade, né? Fazer. Você pode escolher fazer um dia na semana, pode escolher fazer todos, pode fazer até de sábado. Sábado de manhã temos aula. Tá? Então, todo santo dia temos aula sim. Leusa. As outras,
tá? Bacharelados aí, ligados agora ao campus de São Bernardo. Vixe Maria, deu uma piscada aí, foi mal. Então, bacharelados ligados ao campus de São Bernardo, ou seja, ao bacharelado em Ciências e Humanidades, o BCH. Teremos Ciências Econômicas, a Economia, tudo bem? Então, a Economia é sim, aí do BCH, não está ligada a Exatas, está ligada a Humanas. Filosofia, Planejamento Territorial, Políticas Públicas e a novidade, né? A sensação do momento. A menina dos olhos de todo mundo. Relações Internacionais. Baita curso, tá? Apesar de estar no começo ainda, já é um curso super interessante. Você precisa fazer todo o BCH? Sim, você precisa fazer tudo o BCH. Nada vem fácil. Tudo bem? Que mais? Se você faz licenciatura em Ciências Humanas, você só vai para Filosofia. Não tem outra coisa. Ainda, vai ter, relaxa. Mas por enquanto só Filo, tá? Se você faz licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, você vai aí para Ciências Biológicas ou Biologia, Física, Matemática ou Química, tá? Esses 4 pilarizinhos aí que... Depois você assiste o resto. Demorou? Fica tranquilo. Falou boa aula, viu? Imagina. Esses 4 pilarizinhos aí que a gente vai ter sobre as ciências mães, né? Lembrando que a licenciatura é para você dar aula nos cursos básicos, né? Ou seja, ensino médio e ensino básico, ensino fundamental. Fechou? Perguntas aí sobre os cursos de São Bernardo? Exato. Vai ter pra caramba agora, né? Quantas tem aí? Umas 40. Então vamos ver. Profs, tem como fazer aula todos os dias ou apenas alguns dias da semana? Eu fazendo todos os dias da semana, posso terminar o curso antes de quem faz apenas em alguns dias da semana? Ou tem que ter um horário máximo por mês por ano? Não, Ju, você pode terminar antes sim, tá? Se não me engano, a gente tem um mínimo. O mínimo de tempo que você precisa ficar lá é de 3 anos, tá? Porque esses 3 anos aí é aquilo. Você não consegue terminar, na verdade, em menos de 3 anos. O BCH ou o BCT. Ou a licenciatura em Ciências Naturais ou a licenciatura em Ciências Exatas, tá? São 3 anos, no mínimo. Ninguém termina em 3 anos. Todo mundo fica mais tempo. Tudo bem? Porque é bem difícil. Mas tem uma rapaziada que tem a capacidade aí de... Capacidade não, né? Desculpa. Na verdade, tem a facilidade de ter um respaldo familiar, de ter uma grana, tal, que não precisa trabalhar. Então, acaba ficando o dia inteiro vivendo a universidade, só a universidade, entendeu? Então, acaba ficando lá pouco tempo, porque acaba vivendo só aquela situação, só aquilo. Então, o pessoal chega às 8 horas da manhã na faculdade, inclusive as aulas lá começam às 8. Olha que delícia. Não é às 7, tá? É às 8. 8 da manhã é quando começam as aulas, 7 horas você pode ainda estar dormindo ou indo dormir depois de uma noite de muito TikTok ou de LOL, nunca se sabe, né? Pode gostar dos dois. E ainda chegar na faculdade. E vai sair só às 11 da noite, ou seja, tem gente que faz matéria de manhã, tarde e noite e termina aí em 3 anos, um pouco mais do que isso. Tudo bem, Sô? Sim, normalmente tem muita gente que termina antes do que outros, tá? É normal. Imagina. Continuando aí, porque eu sei que você quer saber. No SISU de 2022, a menor nota aí para passar, ou seja, a última nota foi 667,26. O que eu estou querendo te mostrar aqui, ó, é o seguinte: essa menor nota, ela não é a nota do próprio SISU. Isso já é da chamada de espera, tá? Então, no SISU, a nota média foi de 695. A menor nota foi de 667,26. Como que funciona? Você tem a chamada regular. A chamada regular é feita pelo SISU. Você joga a sua nota lá, tal, não sei o quê. No final, se você não passou, você pode declarar interesse. Todos os nomes de quem declarou interesse vão para a UFABC e a UFABC faz listas de chamadas adicionais. A última nota que passou foi 667,26 na ampla concorrência. Eu não preciso nem te dizer que essa nota é baixa, né? Bem baixa. Né? Eu acho, assim, muito de boa. Isso, claro,
para licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais e Exatas, porque é o curso menos concorrido. Tudo bem? Do BCT, que é o curso mais concorrido, a gente teve a maior nota, que foi a de 720,24. Também acho muito de boa, tá? Para você passar em psicologia na Unifesp, tá 758 a nota de corte, ou seja, a menor nota que você precisaria no ano passado, né, em 2022, que na verdade é esse ano, mas tipo, com relação ao Enem do ano passado, era de 758. Aqui não, aqui são 720. E isso é bom porque a pessoa que vai fazer engenharia de gestão e a pessoa que vai fazer física, ela entra no mesmo vestibular, com a mesma nota. Ou seja, o cara que estuda pra caramba, que é super bom, tal, não sei o que vai tirar 800 e pouco de média, ele passa. Tudo bem? E o cara que às vezes não tem tanta facilidade com as coisas, ele também passa. Visto então que é uma universidade bem inclusiva. Fechou? Isso aqui é super interessante. Tá? Nota média 695,80, que inclusive foi o que eu tirei no meu ano que eu passei. Na verdade, o meu foi 695,55. Isso deu mais ou menos no meu ano 125 questões no Enem e uma nota de 700 na redação. Sim, eu era péssimo em redação, tá? Mas eu lembro até hoje que foi 125 questões, matemática eu bati 800 e pouco, e o que me ferrou foi português. Português sempre é a menor nota por causa do TRI, né? Então, teoria de resposta ao item acaba ferrando um pouquinho a gente em português, tá? Façam perguntas. Vou aqui embaixo olhar. Enquanto isso, deixa eu pegar água antes de você perguntar aí pro prof. Vai perguntar nada para mim? Vai me deixar na mão desse jeito? Ah, tá. Então, você tá no meio lá do bacharelado em Ciência e Tecnologia, por exemplo, você escolhe fazer um curso. Você começa a pegar matérias desse curso e no momento em que você termina os créditos do bacharelado em Ciências Humanas, vai que você quer rir, que eu sei, né? Então, quando você termina de fazer os créditos do bacharelado em Ciências Humanas, você se inscreve dentro do site mesmo da UFABC no curso de RI. Ganha seu diploma, se forma lá no bacharelado em Ciências Humanas e já começa a cursar RI de verdade. Tudo bem? Você já faz as matérias e o curso você também se matricula, mas depois só que você se forma no BCIT, entendeu? Então, Ju, mais uma vez, é muito relativo, mas em média você fica mais uns 2 anos, em média, tá? Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, mas em média aí uns 2 anos. Eu já vi gente que ficou 1, já vi gente que ficou 5. Já vi gente que ficou 7. Tá? Então, é bem relativo. Porque o curso específico normalmente... o curso específico normalmente, ele puxa bem mais do que o BCT, né? Então, como são menos matérias, visto que você já fez a maior grade curricular do seu próprio curso específico dentro do BCT ou do BCH, né? As matérias, por serem menores, elas puxam bastante, entendeu? Então você acaba, às vezes, ficando mais tempo. Lógico, também tem o outro fato de você já estar um pouco mais velho e provavelmente já estará trabalhando. Por isso tem uma coisa que você vai começar a gostar quando você entrar na UFABC, é de ganhar o próprio dinheiro, tá? Trabalhar é a coisa mais gostosa do mundo. Você ter a sua grana, você ter as suas coisas, tal, você não ficar dependendo de outras pessoas, é a melhor coisa que tem. Normalmente o pessoal, quando chega no curso específico, ele já tá ganhando a própria grana, tá bom? Então, não existe hoje mais um projeto de intercâmbio estatal, certo? Que nem antigamente tinha o Ciências Sem Fronteiras. Esse projeto está congelado. Mas como eu falei para vocês na parte de internacionalização, a UFABC ela tem
um negócio muito bom assim dela que se chama networking. Então, os professores, por eles terem estudado fora, serem professores doutores, terem muitos conhecidos fora do país, eles te exportam, entendeu? A UFABC é uma grande exportadora de conhecimento. Dei o exemplo até do meu amigo do Renatão, que foi para a Espanha, né? Tá fazendo o doutorado dele na Espanha hoje. Ele não foi pelo Estado brasileiro, ele não ganha pelo Estado brasileiro. Hoje ele estuda na UBA, a Universidade de Barcelona, e ele é pago para estudar lá pela própria UBA. Por quê? A orientadora dele aqui do Brasil tinha contato com o orientador de farmácia lá da Universidade de Barcelona. Ou seja, o cara se deu muito bem, sem necessitar do Estado. Então, políticas estatais de intercâmbio faltam, tá? A gente não tem. Congelou Ciências Sem Fronteiras. Para não dizer que não tem, a gente manda um aluno por ano pelo Ciências Sem Fronteiras para fora, que é aí o Estado brasileiro que está bancando. Mas a UFABC tem uma vantagem muito grande por causa dessa internacionalização. Então você acaba conseguindo sair do país sem precisar do Estado brasileiro, e sim sendo bancado por outros países, entendeu? Isso que é show de bola. Beleza? Respondi sua pergunta? Tem projetos de pesquisa com remuneração? Sim, a remuneração é muito boa. Na graduação você ganha uma bolsa de incríveis R$400 por mês. Contém ironia. Tá? Mas sim, isso na verdade, é comum nacional, tá? Documento nacional. Se você faz pesquisa, primeiro, para você ganhar bolsa, sua nota, como eu falei, sua nota tem que ser muito boa, tá? Para você ganhar bolsa. E sua condição social tem que ser muito ruim. É bem assim. Sua nota tem que ser muito boa e sua condição socioeconômica tem que ser muito ruim. Bem desse lado. Para você ganhar, com todo respeito aí, né? Essa miséria, essa migalha que eles dão pra gente para fazer pesquisa. Tudo bem? Isso quando você está na graduação. Quando tu sobe e vai para o mestrado, aí você tem uma bolsa um pouco melhor. É uma bolsa de R$2.100 por mês. Porém, ano passado nós demos uma bolsa de mestrado por mestrado. Ou seja, é muito pouco. Tem a rapaziada que faz o mestrado e revoga a bolsa. Ou seja, só que é o título. Tá? E principalmente porque não sai. A gente está com pouquíssimos investimentos ultimamente na educação. Aquele corte, aquele congelamento de gastos, né, da educação que a gente teve uns anos atrás aí, ferrou bastante a gente. Isso não é uma coisa da UFABC, é uma coisa brasileira. Qualquer lugar que você for, você tem esses valores. A bolsa de doutorado, quando você está no maior nível possível do conhecimento sobre algum assunto no universo, você tem uma bolsa de incríveis R$3.200 por mês. Ou seja, você vai ser pago R$3.200 por mês para você ser a maior autoridade em algum assunto. Tá? Ou seja, ser pesquisador do Brasil, not nice. Nada muito legal. Mas é uma carreira interessante para depois. Entendeu? Quando você vira pesquisador mesmo, depois da pós-graduação, quando você entra numa instituição para lecionar e para pesquisar, aí os salários são melhores, obviamente. Você entra na CLT, tudo isso que a gente já está acostumado. Porém, o caminho para você chegar até lá, financeiramente, ele é meio duro. Tem projeto de moradia? Sim, porém também está congelado. Tudo bem? Ultimamente a gente não tem dado bolsa moradia porque não tem dinheiro. E principalmente por causa da pandemia. Os serviços pós-pandêmicos estão meio complicados, tá? Mas antes da pandemia, nós tínhamos sim a Bolsa Auxílio Moradia, que o aluno também ganhava uma grana, eu não vou lembrar agora quanto é, tá? Mas também não é grande coisa, entende? Não é grande coisa. O que a gente tem de ser uma universidade inclusiva é com questão de cota. Cota, nós somos a universidade no Brasil que mais dá cota. Temos cotas até para transexuais, tá? Então, temos cotas à torto e à direito. Muita cota. Tá? Vamos ver. O que mais? Tem TCC ou obrigação de estágio? Sim, os dois. Depende do curso. Na licenciatura, você tem obrigação de estágio, 400 horas.
Nos bacharelados, você tem TCC, trabalho de conclusão de curso. E em alguns você tem os dois. Como neurociência, você tem os dois. Tá? Júlia Marçal, o FBC não é para pobre, basicamente. Sim. Querendo ou não, estamos numa área metropolitana. Tá? Então, acredito aqui, tá? Vou dizer uma coisa muito importante para vocês. E aí não é opinião, é estudo. Tá? A universidade pública, ela tenta colocar os que a gente, entre aspas, chama de pobre, né? Na universidade a partir da cota. A gente não incentiva a continuação na universidade. Isso é muito triste, entendeu? Então, nós temos políticas afirmativas para a entrada, mas para a manutenção não. Inclusive, isso é o estudo de doutorado de um dos meus maiores amigos de dentro da universidade, o Matheus Ianello, também conhecido como Jesus. Tá? Ele dá aula na Penn Life em São Bernardo. Cara, é sensacional. E a tese de mestrado dele foi sobre a evasão da universidade e a socioeconomia do egresso da UFBC. Bem focado na UFBC. Então o cara estava estudando aqui pra gente o que acontecia com o cara para ele sair da UFBC no meio do curso. Olha que louco, né? Então, bom, o cara foi lá, fez meio ano de curso e saiu. Por quê? Mais da metade, se não me engano, se não me falha a memória, era mais de 65%, era entre 65% e 70% das pessoas que saíam do curso era por causa de dinheiro, porque não tinham como se manter aqui. Sim. Então, basicamente, nenhuma universidade, na verdade, pública, é para manutenção dos menos afortunados. Tá? É bem difícil de continuar. Claro que algumas têm mais estrutura para isso, como a USP, que tem moradia mesmo da USP, né? A USP tem prédios dentro da cidade universitária para que as pessoas morem. Então elas não pagam para morar lá, elas têm essa bolsa já de ter um lugar para ficar, né? Então, enfim, é uma questão de estrutura mesmo, né? De infraestrutura. A UFABC ainda não. O bloco L que eu falei para vocês de Santo André era para ser isso, mas a gente estava precisando de laboratórios. Então a gente acabou tirando o plano do bloco L de ser moradia estudantil e virar laboratório. Infelizmente. Loucura, né? Mais perguntas ou eu ajudei em tudo que vocês precisavam? Vamos lá. Dá mais umas duas aí, vai? Se vocês quiserem, né, claro. E aí a gente termina. Não? Bom, vou te dar mais 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Então, bom, gostaria de agradecer vocês aí por terem assistido aí Ligado Meet. Espero que eu tenha ajudado vocês em tudo que você precisava, tá? É muito importante trazer esse tipo de informação aí para quem quer entrar na UFBC, porque não é uma universidade muito fácil de se entender, né, de entender os mecanismos, né, da instituição. Então, eu agradeço muito por você estar aqui até essa hora, porque, né, companhia para quem está aqui até essa hora é tudo de bom. Beleza? Sintam-se à vontade de me procurar. Eu estou aqui no cursinho de Santo André de terça e de sexta, e em São Bernardo pela manhã, sempre de segunda, quarta e sexta. Tá bom? Sempre que precisarem de alguma coisa, só chamar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!